Se você está ouvindo o episódio na semana em que ele foi lançado, existe uma grande chance de que enquanto essas palavras chegam até você, eu esteja caminhando em algum lugar entre Portugal e a Espanha. Talvez eu esteja atravessando alguma cidadezinha ali entre Porto e Santiago de Compostela. Ou fazendo uma pausa para tomar um chá. Talvez os meus pés estejam doendo tanto que eu esteja me perguntando por que eu inventei isso. Ou talvez eu esteja vivendo um dos dias mais bonitos da minha vida. A verdade é que eu ainda não sei. E fazia muito tempo que eu não começava alguma viagem sem saber o que ia acontecer. Hoje começa a segunda temporada do Sem Nenhum Destino. E ela começa diferente, porque pela primeira vez esse podcast também tem vídeo. Então, se você se perguntou de quem era essa voz que te acompanha nas viagens, nas caminhadas ou naquele trânsito interminável de uma segunda-feira às 18 horas, agora a gente também pode se olhar olho no olho caso você queira. Eu confesso que eu tô com um friozinho na barriga, porque gravar só com a voz sempre tem um certo conforto. Era como escrever uma carta para alguém que eu não tô vendo. Mas agora não. Agora, além de me ouvir, você também pode me olhar. E pasmem que essa não é a única novidade dessa temporada. A gente vai ter mais novidades, hein? Mas voltando aqui pro assunto, é muito louco pensar sobre esse episódio de hoje, porque pela primeira vez eu estou gravando um episódio cujo final da viagem eu também desconheço, não só você. Lá no último episódio da primeira temporada, em Roma, eu falei sobre legado, sobre como alguém permanece. Mas logo depois de terminar aquela conversa, eu fiquei pensando muito sobre que as nossas histórias deixam um legado e depois elas têm uma continuação. Porque afinal, a gente continua mudando sempre, né? E é por isso que essa temporada nasce com um novo embarque e uma nova cara, mas a exata mesma vontade de transformar viagens em conversas e reflexões sobre a vida. E que delícia estar aqui de volta com você. Ou, se esse é o primeiro episódio que você escuta, que bom que a gente se encontrou justamente agora nesse cara a cara. Porque eu tenho a impressão de que a gente vai começar essa caminhada juntas e por muito, muito tempo. Atenção, caros passageiros. Afivele seu cinto de segurança. Coloque sua poltrona na posição vertical e abra a persiana da sua janela. A decolagem já foi autorizada. E esse é o seu convite para deixar o mundo lá fora por alguns minutos e embarcar comigo em mais uma viagem. Oi, eu sou a Lari e esse é o Sem Nenhum Destino, um podcast que é um convite para viajar sem mapas, sem amarras e sem pressa. Onde eu te convido a conversarmos seja em nossos próprios quartos ou num quarto de hotel, dentro de um avião ou de um trem, só nós ou às vezes com um convidado. Aqui, cada episódio abre portas para histórias de vidas que se entrelaçam com lugares, momentos e emoções que marcam a nossa existência. A única certeza que temos é que vamos viajar juntos nessa constante viagem que é a vida. Simbora! Nas últimas semanas, eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais sobre a minha ida para o caminho de Santiago de Compostela. E praticamente todo mundo me fez a mesma pergunta. Lari, você está preparada? E eu sempre respondi a mesma coisa. Eu acho que sim. Eu encontrei uma personal. Eu comecei a treinar. Eu pesquisei as rotas. Eu escolhi o caminho português central, que era o caminho que eu achei que fazia mais sentido para mim. Eu comprei tênis, eu aprendi como funcionam os albergues, eu baixei aplicativos, eu conversei com pessoas que já tinham vivido experiências, eu assisti vídeos, eu li livros, passei semanas pesquisando coisas que poucos meses atrás eu nem sabia que existiam. E mesmo assim, toda vez que alguém me perguntava se eu estava pronta, a resposta continuava sendo, acho. Mas é que existe uma diferença enorme entre estar preparado e saber o que vai acontecer. A preparação, ela depende da gente. A experiência, não. A experiência, ela precisa da vivência. Durante todos esses últimos meses, teve uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que a mochila ia nas minhas costas. Você pode, despachar ela e caminhar sem, mas você precisa ter certeza de que você vai chegar no próximo destino do qual você mandou a mochila pro despacho, né? E eu não queria isso. Eu queria ir sem reservar nada, deixar para ir decidindo literalmente no caminho. Então a mochila, ela teria que ir comigo.
O recomendado, né, é que você leve até 10% do seu peso. E para mim, seria no caso 5 quilos. E quando eu contava isso para as pessoas, quase todos reagiam da mesma forma. Só isso? Gente, só isso? Mas eu adoro a resposta porque eu amo essencialismo. Inclusive, eu falei muito sobre isso de ter poucas coisas, e sobre o meu sabático, que eu viajei só com mala de mão, lá no episódio Nova Zelândia ou Essencialismo, na primeira temporada. E eu gosto muito de quebrar esse tabu, porque durante boa parte da nossa vida, a gente sempre achou que viajar significava fazer malas. E, em geral, não era só uma mala, era uma grande mala, cheia, pesada. A gente leva roupa para qualquer temperatura possível. Leva um sapato caso precise, uma blusa vai que. Um monte de coisa que muitas vezes nem saem da mala. Só que, de repente, aparece uma viagem de que tudo que você precisa, literalmente, vai carregar nas suas costas. É muito louco isso. E aí você deixa de ficar se perguntando o que eu mais poderia levar ou o que pode faltar e começa a se perguntar do que realmente eu vou precisar. E isso não é reflexão sobre viver com menos, nada disso, porque na primeira temporada a gente já conversou bastante sobre abrir mão, sobre excessos. E eu acho aqui que essa conversa hoje é outra. Porque dessa vez eu não estou levando uma mochila pequena porque eu preciso provar que eu preciso de poucas coisas. Eu estou levando uma mochila pequena porque pela primeira vez eu preciso confiar que aquilo vai ser suficiente. E confiar que aquilo basta é um exercício. E isso vai ser um grande exercício para essa controladorinha aqui que vos fala. E essa mochila é exatamente sobre essa confiança. Sobre a confiança de que se chover, eu vou dar um jeito. Se fizer frio, eu vou encontrar uma solução. Se alguma coisa der errado, eu descubro. Porque é maduro você entender que não precisa controlar tudo. E sim acreditar que consegue lidar com aquilo que ainda nem aconteceu. Porque afinal, essa bagagem você já foi ganhando na sua vida com as suas experiências. Você não precisa de provas na mochila, sabe? E essa conversa, ela não serve só para o Caminho de Santiago. Ela serve para quase tudo. Porque quantas vezes a gente adia um sonho porque a gente acha que ainda falta alguma coisa? É mais dinheiro, mais experiência, mais coragem, mais tempo, mais certeza. Como se existisse um momento mágico e que simplesmente alguém batesse na sua porta e dizer, tá tudo pronto, você está completamente preparado. Só que esse momento nunca chega. E a gente tem que aceitar que algumas experiências começam justamente antes da gente se sentir pronto. E depois a gente vai ficando pronto no caminho, no processo. Porque só assim as coisas vão acontecer. Quando eu comprei a passagem para fazer o Caminho de Santiago, eu não sabia exatamente como seria. E para ser sincera, eu ainda não sei. E enquanto você escuta esse episódio aqui, eu provavelmente continuo sem saber. E acho que esse é o verdadeiro motivo pelo qual decidi ir. Não para encontrar respostas, mas para voltar a fazer uma coisa que os adultos desaprendem a fazer muito cedo. Começar uma história cuja a gente não conhece o final. Tripulação 10.000 pés. A história do Caminho de Santiago de Compostela começa há mais de 10.000 anos. Na verdade, começa muito antes disso. Segundo a tradição cristã, o Tiago Maior, ou Santiago em espanhol, era um dos 12 apóstolos de Jesus e fazia parte do grupo mais próximo dele. Foi uma das poucas pessoas presentes em momentos marcantes da vida de Cristo. Depois da morte de Jesus, acredita-se que Tiago atravessou o mar Mediterrâneo e chegou até a antiga Espanha, região que hoje corresponde Portugal e Espanha, para anunciar o cristianismo. Anos depois, ele voltou para Jerusalém, onde foi condenado à morte. A própria Bíblia registra que Tiago foi um dos primeiros apóstolos a ser martirizado. E a tradição conta que após a sua execução, seus discípulos colocaram seu corpo em um pequeno barco e navegaram até a costa da Galícia. Lá, ele teria sido enterrado e, com o passar do tempo, o local acabou sendo esquecido. Foram quase 800 anos de silêncio. Até que, por volta do ano 813, um eremita chamado Pelágio disse ter visto luzes brilhando sobre um campo durante várias noites seguidas. Quando aquele lugar foi investigado, encontraram um antigo sepulcro que passou a ser identificado como Túmulo de São Tiago. Existe até uma teoria que o nome Compostela vinha da expressão em latim Campus Stellae, que significa Campus da Estrela.
em referência a essas luzes que teriam guiado essa descoberta. Embora alguns historiadores propunham origens para nomes bem diferentes, essa continua sendo a explicação mais conhecida e uma das mais bonitas. A notícia então se espalhou rapidamente pela Europa medieval, e os reis começaram a construir estradas, os mosteiros passaram a oferecer abrigo, pontes foram erguidas e hospitais para peregrinos surgiram ao longo da rota. Essas cidades foram nascendo ali ao redor porque milhares de pessoas simplesmente passavam por ali todos os anos. Durante séculos, o Caminho de Santiago se tornou uma das 3 maiores peregrinações do cristianismo, ao lado de Roma e Jerusalém. Hoje, porém, o caminho é muito maior do que uma peregrinação religiosa. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas chegam a Santiago de Compostela. Algumas por fé, outras por esporte, algumas estão celebrando uma aposentadoria, outras estão vivendo um luto. Há quem vá depois de vencer um câncer, quem tenha acabado de sair de um relacionamento, quem esteja procurando um novo começo, ou simplesmente quem sentiu que precisava passar alguns dias de silêncio. Os motivos mudam, mas existe uma coisa que parece permanecer igual a todos os anos. Quase ninguém volta sendo a mesma pessoa que começou a caminhada. E uma coisa importante de saber é que não existe um único caminho de Santiago. Existem, na verdade, dezenas de rotas oficiais. O caminho francês é o mais famoso e o mais percorrido, mas existe também o português, o primitivo, o inglês, o do norte, entre tantos outros. Cada um atravessa cidades diferentes, paisagens diferentes, desafios diferentes, mas todos terminam no mesmo lugar. Eu escolhi fazer o caminho português central saindo do porto, e serão aproximadamente 280 a 300 quilômetros até Santiago de Compostela. E eu gosto muito dessa ideia de terem vários caminhos para o mesmo destino, né? Porque isso me lembra de que a vida também é assim. Nem todo mundo segue a mesma estrada, nem todo mundo começa no mesmo ponto. Mas isso não significa que um caminho seja melhor do que o outro. Significa apenas que cada pessoa encontra a rota que faz sentido para a sua própria história. Talvez seja por isso que ninguém deseje boa chegada. Eles desejam um bom caminho. Porque quem faz o caminho aprende uma coisa que aprendemos com o nome desse nosso podcast e reaprendemos aqui em todos os nossos episódios. A transformação nunca acontece no último passo. Ela acontece em todos os outros anteriores, porque ela acontece no caminho e não no destino. Mas voltando para o assunto sobre não estarmos prontos, lá no episódio Paris Testando um Sonho, da primeira temporada, eu falei sobre MVP. Você lembra? MVP significa Mínimo Produto Viável. É a gente entender que, de fato, não dá para começar algo sem entender minimamente do que a gente está fazendo, né? Mas esperar a perfeição é uma cobrança muito injusta. Eu, Lari, sou muito exigente. Eu gosto de olhar os detalhes de tudo que eu faço. Para mim, sempre pode melhorar. Só que desde que eu entendi a ideia do MVP e adotei ela na minha vida, os meus objetivos, os meus sonhos e os meus projetos começaram a acontecer. O MVP foi uma forma de eu me conformar de que esse não era o ideal, mas era o viável. E sabe o mais legal? É que você está acompanhando isso aqui comigo. Não é uma história contada não, é uma história que a gente está vivendo aqui juntas. Porque quando eu comecei esse podcast, eu já queria ter começado com um vídeo num estúdio cheio de câmeras profissionais, mas eu não sabia nem se ia funcionar, nem mesmo se eu ia amar fazer isso. Eu estava rodeada de incertezas. Então eu fui lá e montei o mínimo viável. Conversei com alguns podcasters, já tinha estudado sobre edição, então dei uma relembrada sobre isso e fiz o podcast em áudio, que era o que era possível para mim. Depois eu fui fazendo recortes narrados para as redes, testei sonoplastias, vários blocos, testei um episódio com uma convidada e eu fui me deliciando de todo esse processo. Cada episódio era como um novo degrau que eu ia subindo. E eu comecei a entender, por exemplo, que eu escrevia em 3 dias, gravava o episódio em 1 hora, editava em 2, dados que eu não fazia ideia antes de começar. E aí, quando eu decidi que eu já tinha ajustado e entendido algumas coisas, eu resolvi me aventurar nesse próximo passo, que é o vídeo. Ainda não é um estúdio com centenas de câmeras, como vocês podem ver. Ou, se você estiver só ouvindo, não tem, tá? Nenhum estúdio incrível com um monte de câmeras. E ainda não é o meu cenário perfeito. Eu sei que muita gente também vai continuar só ouvindo, porque o podcast muitas vezes é uma conversa só de áudio mesmo. Mas esse é um novo passo para o meu plano perfeito. Essa vai ser a 2ª temporada e vamos aprender muito juntas aqui.
E quem sabe na terceira, na quarta ou na quinta, sei lá, esteja mais próximo do meu ideal. E sabe o mais bizarro? É que quando a gente chegar nesse ideal, eu possivelmente vou imaginar outro ideal, porque nós somos humanos e a gente vive num mundo que ainda por cima avança muito a cada dia. E se a gente for esperar estar pronto, quando a gente estiver pronto, possivelmente a gente já não vai estar pronto de novo. Então, o que a gente está esperando para começar? Atenção, caros passageiros. Estamos entrando em uma zona de turbulência. Recomendamos que mantenha-se sentado e com o cinto afivelado. A zona de turbulência de hoje não é exatamente uma turbulência. É mais uma mudança de rota, que pode acontecer devido a uma turbulência, né? Talvez você saiba que antes de criar o Sem Nenhum Destino, eu passei muitos anos trabalhando com tecnologia. Foi nesse mundo em que eu construí toda a minha carreira. Eu criei empresa, eu desenvolvi jogos, produtos, muita coisa por aí. Passei anos pensando em aplicativos, plataformas, métricas, funcionalidades, lançamentos. Eu amei viver tudo isso. Mas eu também fiquei muito cansada. Cansada de passar tanto tempo olhando para as telas. Cansada de um mundo em que parece estar sempre correndo muito o tempo inteiro. E escrever sempre foi o meu alívio. Minha forma de escapar de toda essa tensão que eu vivia. Até que eu mudei o rumo da minha vida. Viajei por vários lugares, escrevi muitas crônicas para o jornal e nasceu aqui o nosso podcast. Só que existe uma ironia muito bonita nisso tudo. Porque a tecnologia também faz parte de quem eu sou. Do jeito que eu amo um papel e uma caneta, eu amo um iPad, uma caneta, um notebook, um teclado. Eu amo a casa automatizada, eu amo tudo que a IA vem revolucionando, eu amo a evolução dos dispositivos, eu amo muito tudo isso. E eu percebi que não fazia sentido investir cada vez mais no Sem Nenhum Destino e não dar para ele uma casa automatizada. Por isso, junto com essa nova temporada, nasce também o site do Sem Nenhum Destino. Um lugar onde todas essas histórias podem continuar mesmo depois que o nosso episódio aqui termine. Lá você vai encontrar todos os episódios, os vídeos da nova temporada, fotografias das viagens, os livros, filmes ou séries que eu indiquei por aqui, bastidores e também novidades do projeto. Eu gosto de pensar que o podcast sempre foi um voo, um transporte, né? E agora ele finalmente ganhou um aeroporto. Um lugar onde a gente pode continuar viajando mesmo quando o avião já pousou. Então, se você quiser conhecer, o endereço é semnenhumdestino.com.br. E eu espero que eu possa te encontrar por lá também. E aí, gostou de mais essa novidade? Atenção, caros passageiros. Iniciaremos agora o nosso serviço de bordo. Por favor, mantenha-se sentado e aproveite. Nessas férias entre a primeira e a segunda temporada aqui do podcast, eu mergulhei numa série da Apple TV que conversa muito com o que a gente conversou aqui hoje. Ela se chama O Viajante Relutante e ela é apresentada pelo autor Eugene Levy. Talvez você conheça o Eugene pelos filmes do American Pie, mas aqui ele interpreta o papel mais curioso da carreira dele, ele mesmo. E aí existe um detalhe muito importante. O Eugene, ele não gosta de viajar. Ou melhor, ele não gosta da ideia de que normalmente a gente vende sobre viajar. Ele gosta de conforto, ele prefere hotel do que aventura, ele não gosta de correr riscos, ele tem medo de altura, ele tem receio de experimentar comidas diferentes. Ele é exatamente aquele tipo de pessoa que provavelmente escolheria repetir um restaurante conhecido em vez de testar um novo. Ou seja, ele está muito mais perto de nós do que a maioria desses apresentadores de programas de viagem que preferem acordar felizes 5 horas da manhã para uma escalada na montanha. E talvez seja justamente por isso que a série seja tão boa, porque ela não acompanha um aventureiro, ela acompanha alguém que está tentando fazer coisas extraordinárias pela primeira vez na vida. Cada episódio leva Eugene para um lugar diferente do mundo. Ele dorme em hotéis de gelo lá na Finlândia, ele aprende tradições no Japão, conhece comunidades na Costa Rica, vai para safaris na África do Sul, mergulha em culturas completamente diferentes da dele. Mas o curioso é que a série nunca parece interessada em mostrar apenas os lugares.
Ela mostra o que aqueles lugares fazem com ele. No começo de quase todo episódio, ele parece assim muito desconfortável. Ele questiona por que ele está ali, ele reclama, ele diz que preferia estar em casa, mas aos poucos alguma coisa muda. Não porque ele deixa de sentir medo, mas porque ele percebe que o medo nunca foi motivo suficiente para deixar de viver uma experiência. Eu fiquei pensando nisso enquanto preparava essa viagem para o Caminho de Santiago, porque eu também não estou indo porque me sinto completamente pronta. Muito pelo contrário, eu estou indo justamente porque eu não estou pronta. E foi por isso que eu gostei tanto dessa série, porque ela não romantiza a aventura. Ela mostra que muitas vezes viajar é sobre ser destemido, é simplesmente aceitar o convite e descobrir durante o caminho que você era maior do que você imaginava. O Eugene, por exemplo, ele nunca parece voltar para casa assim, apaixonado pelo hotel, ou pelo restaurante, ou pelo lugar. Nada. Ele volta apaixonado pela versão dele que existiu durante aquela viagem. E é exatamente isso que eu estou procurando agora. Não a resposta, não a oportunidade, mas conhecer uma Larissa que eu ainda não tive a chance de encontrar. Atenção, caros passageiros. Demos início ao nosso procedimento de pouso. Em instantes, estaremos de volta ao solo. O Sem Nenhum Destino agradece a sua preferência. Foi um prazer ter você a bordo. Existe uma pressão muito grande para que a gente só comece aquilo que a gente domina. Só aceite o emprego quando estiver pronto, só empreenda quando tiver um plano perfeito, só viaje quando não tiver mais medo, só publique quando acreditar que ficou impecável. E eu tenho um sentimento que é como se o mundo dissesse o tempo inteiro pra gente: só viva quando todas as dúvidas forem embora. O problema é que elas nunca vão embora. Isso não existe. Eu acho curioso que quando somos crianças, a gente adora fazer uma coisa pela primeira vez. É quase como se fosse um esporte, assim. O primeiro dia de aula, a primeira bicicleta, a primeira viagem, o primeiro mergulho, até o primeiro amigo. A infância inteira ela é construída em cima de experiências inéditas. Mas conforme a gente cresce, a gente parece que só quer o contrário. A gente começa a organizar a vida para evitar as primeiras vezes. Escolher aquilo que a gente já conhece. Repetir as mesmas coisas, os mesmos caminhos. Ficar bom naquilo do que a gente já sabe fazer. Porque é claro que existe um conforto em dominar a própria rotina. Só que junto com esse conforto, às vezes a gente também vai perdendo o encantamento. E foi por isso que eu decidi fazer o caminho. Não porque eu acho que ele vai mudar a minha vida, nem porque eu esteja esperando uma grande revelação, não é isso. Mas porque fazia muito tempo que eu não me permitia ser completamente iniciante em uma viagem. Sem saber, sem controlar, sem ter certeza. Essa vai ser a minha primeira caminhada longa. Vai ser a minha primeira vez em Portugal. Minha primeira viagem sozinha por muitos dias. Minhas primeiras muitas vezes. E eu tava precisando disso. E nesse momento existe uma versão minha justamente fazendo isso. E eu gosto muito dessa ideia, porque pela primeira vez eu também sou uma ouvinte dessa história. Quando eu voltar, eu vou descobrir como ela terminou, e aí eu gravo um novo episódio só pra contar pra você, tá? Mas antes da gente pousar aqui hoje, eu queria te fazer um convite. Talvez você também esteja vivendo um caminho assim. Começando um relacionamento, mudando de cidade, ou abrindo uma empresa, encerrando um ciclo, testando recomeçar depois de uma perda, ou simplesmente acordando todos os dias sem saber exatamente o que quer fazer da vida. Se esse for o seu caso, eu espero de verdade que você continue mesmo sem ter todas as respostas. Porque talvez elas nunca venham antes da caminhada. Talvez elas só apareçam durante ela. E eu acredito que é exatamente por isso que há mais de 1000 anos peregrinos continuam repetindo as mesmas palavras: bom caminho. Não porque o caminho será fácil, mas porque eles sabem que existe uma beleza imensa a atravessá-lo. Muito obrigada por embarcar comigo em mais uma temporada do Sem Nenhum Destino. É bom saber que mesmo sem conhecer o destino, a gente continua escolhendo caminhar e viajar aqui juntos. E eu já quero saber o que você achou dessas novidades. Me fala tudo, por favor. Pode ser por aqui, nos comentários, ou nas redes sociais, ou pode mandar uma mensagem para mim no privado.
Eu vou amar compartilhar essa ideia contigo. E você já sabe, né? Curte, comenta, avalia, compartilha esse episódio para que a gente possa voar cada vez mais. E até o nosso próximo embarque. O Sem Nenhum Destino é um podcast roteirizado e apresentado por mim, Lari, e produzido e editado por Jazz Maia. Toda segunda-feira, às 18 horas.